Caros irmãos formadores, paz e bem, eu sou Frei Tiago, aqui da província do Nordeste do Brasil, e vamos apresentar alguns dados sobre a formação capuchinha nas Américas, a partir daquilo que nos chegou dos questionários enviados. A pergunta que nos move é: como está a nossa formação nas 4 conferências capuchinhas das Américas? E só a título de conhecimento, né, nossas 4 conferências, a CCB, a CCA, a CONCAN e NAPCC. E quantas circunscrições temos nas Américas? Então, nós temos aí um total de 35 circunscrições, né? Províncias, custódias, presenças, né? Quantas enviaram as respostas do questionário? Então, das 35, somente 23. Então, os dados que iremos apresentar é baseado naquilo que nos chegou. A proposta do encontro de formadores, dentro do grande encontro pan-americano, né, organiza-se em torno de 3 eixos, e cada um é iluminado por um texto da Ratio Formationes, que é algo também que nós temos que levar em conta e nos alegrar desse dom de Deus que é a Ratio Formationes para a nossa ordem. Os 3 eixos, né? Primeiro, fidelidade e perseverança. Segundo, sobre as nossas casas de formação. E o terceiro, a formação dos nossos formadores. Os dados sobre saídas de formandos e outros aspectos levam em conta o sexênio 2012-2018. Claro que temos dados também atuais, né? Então, primeiro eixo, fidelidade e perseverança. A pergunta do primeiro eixo é: quantos irmãos deixaram a ordem e em que etapa da formação estavam? Noviciado, pós-noviciado ou formação permanente? Então, da CCB, naquele sexênio, nós tivemos 38 noviços que saíram, 108 pós-noviços e 51 da formação permanente. Da CCA, saíram 34 noviços, 30 pós-noviços e 27 de formação permanente. Da CONCAN, saíram 27 noviços, 47 pós-noviços e 25 da formação permanente. E na PCC, 21 noviços, 25 pós-noviços e 2 da formação permanente. A segunda pergunta é: quais os tipos de saída? Abandono da vida religiosa, foram demitidos da ordem ou pediram para passar para o clero secular? Da CCB, abandono da vida religiosa, alegaram 95. 32 foram demitidos e 36 pediram para sair. Da CCA, não se constata daquilo que tivemos, abandono da vida religiosa, 2 foram demitidos e 9 pediram para sair. Da CONCA, 4 acusaram abandono da vida religiosa, 39 foram demitidos e 18 pediram para sair. E na PCC, 14 abandonaram a vida religiosa e 67 pediram para sair. A terceira pergunta, do primeiro eixo: quais os motivos das saídas? Falta de fé, conflito com a autoridade, imaturidade afetiva. Da CCB, falta de fé, nenhum foi alegado. Conflito com a autoridade, 7, e imaturidade afetiva, 8. A CCA, 2, falta de fé, conflito com a autoridade, 1, e imaturidade afetiva, 2. Da CONCA, falta de fé foram 3, conflito com a autoridade, 4, e imaturidade afetiva foram 4. E na PCC, então, naquilo que chegou, não se constatou falta de fé, nem se relatou conflito de autoridade, mas se relatou imaturidade afetiva, saída para o casamento e para a vida diocesana. O segundo eixo, sobre nossas casas de formação, né? Qual o número de casas por etapa formativa? A CCB, nós teríamos 17 postulados, 5 noviciados e 29 pós-noviciados.
Da CCA, 4 postulados, 2 noviciados e 7 pós-noviciados. De CONCAN, 3 postulados, 2 noviciados e 7 pós-noviciados. E na PSICI, 2 postulados, 1 noviciado e 5 pós-noviciados. Número de formandos em cada etapa. Postulado 81, noviciado 39 noviços e 128 pós-noviços. Da CCA, 17 postulantes, 4 noviços e 23 pós-noviços. De CONCAN, 12 postulantes, 2 noviços e 30 pós-noviços. Né? E na PSICI, 4 postulantes, 6 noviços e 14 pós-noviços. Qual o número de membros em cada fraternidade formativa? Né? Então, na CCB, se constatou que fica entre 3 e 6 frades de votos perpétuos. Na CCA, entre 3 e 5. Né? Aqui um desafio, porque pós-noviços já são frades. Né? Então, a gente estipulou frade de votos perpétuos. Né? Então, por isso, a imprecisão nos dados. Na CCA, entre 2 e 4 frades de votos perpétuos, e na PSICI, entre 5 e 9 frades de votos perpétuos. Qual o número de frades da equipe formativa? Aqui fica um desafio, porque a equipe formativa da fraternidade ou da circunscrição. Nós entendemos aí por circunscrição, né? Tentando fazer um... Né? Então, entre 6 e 10 membros pela CCB, na CCA, né? Entre 4 e 6 membros de equipe formativa, na CONCA, entre 4 e 6, e na PSICI, entre 5 e 7. Terceiro eixo, a formação dos nossos formadores. Qual o número de formadores em sua circunscrição? Era a primeira pergunta. Os que responderam, 51 formadores, né, na CCB, ao todo, né? Depois aqui, na CCA, nós teríamos 10 formadores, né? Depois, na CONCA, 19 formadores, e na PSICI, 12 formadores. Qual a idade média dos formadores? Então, na CCB, entre 30 e 57 anos. Na CCA, entre 39 e 50 anos. E o CONCAN, 38 e 60 anos, e na PSICI, 35 e 56 anos. E a respeito do currículo vitae dos formadores, né? A formação dos formadores. Na CCB, constatou-se que a maioria tem filosofia e teologia, alguns com mestrado. SF aqui é participantes da Escola Fratrum, formação para a vida religiosa, frades com licença em teologia pelo Antoniano, e também especialização em teologia da vida religiosa pela STEF, a Escola Superior de Teologia dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Na CCA, filosofia, teologia, psicologia, teologia espiritual e mestrado em teologia. Na CONCA, filosofia, teologia, ciências da religião, doutorado em teologia bíblica e psicologia. E na PSICI, então, nós temos ali teologia e filosofia, cursos oferecidos pela Conferência Nacional de Religiosos e pela Conferência Religiosa de Formadores, e cursos oferecidos pela União Teológica de Chicago e no Instituto São Lucas, né? E ainda cursos oferecidos pela própria conferência. Então, são mais ou menos os dados, né? Não temos tanta precisão, porque os dados que chegaram foram um pouco escassos, e também não é objetivo aqui oferecer dados precisos de uma pesquisa melhor executada, né? Mas é nos dar uma luz, alguns lampejos, alguma mostra de como anda a nossa formação capuchinha nas Américas. Muito obrigado pela atenção, paz e bem.